palestra do 15º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria, realizada na manhã do dia 28 de agosto, debateu a situação dos professores aposentados prejudicados pelo processo de mudanças na carreira. A estrutura original do plano de carreira, criado em 1987, garantia aos aposentados os mesmos benefícios dos docentes em atividade. Entretanto, em 2008, com a criação da classe do professor associado, o governo federal estabelece mecanismos que excluem e prejudicam os aposentados. Com o advento dessa lei, houve então a reestruturação da carreira e foi criada a nova classe de professor associado. E também foram criados então novos níveis de referência de vencimentos. Criação de uma nova classe e a imposição de uma avaliação de desempenho. Essa exigência que antes não era imprescindível para se obter a progressão, ela acabou sendo uma forma disfarçada e uma forma indireta de aumentar a remuneração dos docentes em atividade, afastando a paridade garantida aos aposentados, né? Afinal, na época se aposentaram com a garantia da paridade, a remuneração dos ativos com os inativos. E o que se busca, então, e a reivindicação é para que, nessa questão da transposição, seja reconhecido o direito dos aposentados ao correto enquadramento na nova carreira. As distorções criadas em 2008, com a criação da nova classe, são alvo de uma ação judicial movida pela PUFPR e pelo Sindicato Nacional. A medida solicita que a Justiça reconheça o direito ao enquadramento dos aposentados na classe equivalente à posição que ocupavam na carreira. Para além da luta pela recuperação de direitos, os docentes também devem ficar atentos à possibilidade de novas perdas. Um projeto de reestruturação de carreira, apresentado pelo Ministério do Planejamento em julho deste ano, prevê a criação de uma nova classe no topo da carreira, repetindo o modelo adotado em 2008. Mais uma maldade. De novo, se cria uma classe em cima, inacessível a quem já está aposentado e a muitos que estão na ativa. Essa classe, os primeiros que conseguirão chegar nela, é daqui a 4, 5 anos, portanto se faz uma reforma da carreira sem gastar um tostão e se introduz um discurso que agora o salário está lá em cima, mas ninguém consegue chegar lá. Mais uma maldade. A subdivisão do salário em um micro vencimento básico e algumas gratificações que não se comunicam com o vencimento básico, não são uma relação de proporção, não são uma relação sequencial, são aleatórias e exteriores ao vencimento básico. Pior por quê? Porque o percentual do vencimento básico chega a descer a 25% nos níveis mais altos, né? O vencimento básico do conjunto para um doutor, por exemplo, adjunto doutor, representará apenas 25% do total. E colocando isso frente a frente com o que está escrito lá na reforma da Previdência, especialmente os companheiros que entraram depois de 2013, nós vamos ver que lá no final, no momento da aposentadoria, na melhor das hipóteses, eles aposentarão com o teto da Previdência do regime geral. Mas, de uma forma mais geral, o que temos visto é uma deturpação das reestruturações de carreira ante a inexistência de revisões gerais de vencimento. Como não tem havido essas revisões gerais, acabam se reestruturando carreiras para, com o fim de não ficar como se tudo estivesse paralisado, sem qualquer aumento. Para o movimento docente, a proposta de reestruturação apresentada pelo Ministério do Planejamento afetará o conjunto dos professores universitários. Além de promover a exclusão dos aposentados com a criação da classe de professor sênior, o projeto também retirará direitos previdenciários dos ativos. A análise do Sindicato Nacional é de que a proposta representa uma reforma da Previdência dirigida aos docentes, que terá como consequência a retirada de direitos e a diminuição significativa dos valores com que os professores poderão se aposentar no futuro. Observando essa questão, a mobilização dos aposentados é importante, mas eu encerro dizendo, me parece que nós temos que compreender que a nossa ação não pode ser só dos aposentados.
Os aposentados têm que voltar às assembleias, têm que voltar a conversar com os professores da ativa em cada universidade, e nós temos que ganhar nas assembleias das universidades, com a presença de um debate. Os aposentados sabem fazer e os da ativa talvez ainda não saibam, temos que ganhar o conjunto dos docentes para não desqualificar os debates de carreira.